Galera, hoje vou mostrar um projeto para vocês que querem ganhar dinheiro, né? Aqui, ó, a consultora fez 5 casas de 1 quarto para vender, mas eu quero saber de vocês. Nesse projeto aqui, vocês fariam para vender ou para alugar? Coloca aqui embaixo nos comentários e o porquê. Porque acho que vai ser um debate bem interessante, né, galera? Mas o que acontece, tá? Aqui a consultora fez essas casas de 1 quarto para vender, foram 5 casas que eles colocaram aqui. Vou mostrar para vocês em detalhe como que ficou esse empreendimento aqui. E um detalhe bem interessante, tá, pessoal? Que aqui, ó, a consultora, ela escolheu a dedo. Por quê? Porque aqui é um loteamento, pessoal, que é bem valorizado aqui na nossa cidade. Ó, como vocês podem ver, o padrão das casas que a gente tem aqui em cima, ó, tudo casa de 3 quartos. Se eu não me engano, essas aqui também são de 3 quartos. Aqui tá sendo casas de 2 quartos, mas tudo financiado, sabe? Aqui dentro a gente tem sobrado também, tá? É uma região muito, mas muito boa. Deixa eu ver aqui, ó. Ó, aqui, ó, só para vocês terem uma ideia. Aqui, ó, tá uma das casas lá que eu comprei, lembra? Com 3 quartos que eu tinha falado para vocês. Ali, ó, tá vendo? Então é uma região muito boa e realmente muito valorizada. E aqui, ó, a consultora também tá fazendo mais 2 empreendimentos, né? Como vocês podem ver aqui, ó, tá vendo? Então vai sair mais projetos como esse aqui. E o que acontece, pessoal? Só para vocês terem uma ideia, esse empreendimento aqui, ó, ele é como se fosse um prédio térreo. Tá? Então ele é em condomínio, tudo certinho, né? Então o que acontece? Aqui na frente a gente tem, ó, o portãozinho que foi colocado, né? Então para os moradores depois poder entrar com controle remoto, esse tipo de coisa. Aqui, ó, tem a lixeira, tá? Então daí os moradores vão colocar aqui parte de lixo, né? E ó, também existe tudo, ó, individualizadinho, ó. A parte de energia, sabe? Ó, correio também. Para as unidades, tá vendo? Ó, casa 1, casa 2, casa 3, né? Então são 5 casas que foram feitas aqui, tá? E realmente coloca aqui embaixo dos comentários, né? Se vocês curtiram esse projeto, se não curtiram, tá? Porque isso aí vai fazer diferença pra gente ter uma ideia, tá? E até se vocês acham interessante, porque o que acontece, tá, pessoal? Para vocês que estão aqui querendo ganhar dinheiro, começar a investir no mercado imobiliário, talvez essa aqui seja uma ótima opção, porque o que acontece? Esse terreno aqui, ó, ele tem 12, né, de frente, por 37 de fundos. Então, aqui na nossa região, se esse terreno aqui, ele não daria para fazer 2 casas, pessoal, porque aqui, para a gente fazer aquelas casas conjugadas, como vocês estão acostumados aqui, ó, a ver, por exemplo, ó, vou mostrar essas 2 ali, ó, que ó, 2 casas no mesmo terreno, né, mas elas são conjugadas, né, então a gente está aqui, ó, na parte de trás. Então, aqui não daria para fazer isso, tá? Aqui daria para fazer apenas uma casa, então o custo do terreno ele ficaria alto, por quê? Porque é um terreno grande, né? Então para fazer talvez só uma casa ficaria inviável. Mas o que acontece? Aí a consultora pegou e fez 5 unidades para diluir isso, então o preço do terreno ele se dilui bastante, sabe? Então é isso que eu falo para vocês, são maneiras que a gente tem, né, de fazer dinheiro gastando menos. Por quê? Porque tu também consegue fazer, pô, 5 unidades num lugar só, também economiza material, mão de obra, deslocamento, esse tipo de coisa, sabe? Então tem bastante vantagens. E outro detalhe, tá? Tu consegue atingir um público que consegue pagar um pouco mais barato nos imóveis, entendeu? Porque querendo ou não, hoje uma casa aqui nesse loteamento tu vai pagar em torno aí de 2 quartos, uns 350 mil reais. Então aqui já seriam imóveis bem abaixo de 350 mil reais, entendeu? Até se vocês querem saber os valores que foram vendidos, coloca aqui embaixo dos comentários, tá? Que talvez eu até falo no final do vídeo, vamos ver, tá? Mas assim, ó, são unidades que aqui daí tu consegue vender abaixo, né, do valor dessas casas aí, entendeu? Então tu consegue atingir um público também que consegue comprar hoje dentro do Minha Casa Minha Vida e futuramente, né, eles podem também, né, vender esses imóveis aqui para depois comprar um imóvel melhor, né? Então, ó, aqui na frente são as garagens, né? Então toda essa área que é destinada às garagens aqui, então vão ser 5 estacionamentos, né, que vão ser feitos aqui na frente. Então vocês conseguem ver também que foi trabalhado a parte aqui, ó, de fachada, e também ficou um espaço de terreno ali nos fundos, tá, pessoal? Então isso também é interessante. Ó, aqui, ó, depois eu vou entrar para vocês, mas tá meio bagunçado, então não repara na bagunça, né? Porque senão aí vocês vão me quebrar, né, pessoal? Ó, mas aqui também vai sair mais construção aqui. Então aqui na nossa cidade não para, pessoal, ó, mas eu vou começar lá de trás, tá? O que acontece, pessoal? Aqui ó, a gente tem um corredor coberto, tudo certinho, né? E aqui, ó, as portas, né, de cada kitnet, tá?
Então é isso que eu falo para vocês. Coloca aqui embaixo nos comentários, vocês iriam construir para vender casas como essa aqui ou vocês iriam construir casas para aluguel, tá? Coloca aqui. Ó, galera, então essa última aqui, ó, olha só a área que ela tem aqui, ó. Então tem essa areazinha aqui, ó, nos fundos. Aí todas elas, né, todas essas casas aqui, ó, de um quarto, tem essa areazinha aqui, ó, tá? Entendeu? Esse aqui é na parte dos fundos, então é uma área bem legal, bem interessante. Ó, tá vendo? Aí tem o gás aqui, ó, pra parte de fora. Então, cara, é uma casa que hoje tu compra, por exemplo, para realmente sair do aluguel, né? Aí tu vai pagando mensalmente e depois, quando tu tiver uma renda um pouquinho maior e tal, cara, depois tu consegue, por exemplo, vender esse imóvel aqui e comprar, por exemplo, uma casa com 2 quartos, com 3 quartos. Por quê, pessoal? Porque vocês sabem que hoje o pessoal não consegue, tem uma certa dificuldade hoje para guardar dinheiro e ainda morar de aluguel. Porque, querendo ou não, cara, os aluguéis estão ficando muito caros. E eu acredito que deve ficar mais caro ainda nos próximos anos, principalmente por essas questões aí que eu estava vendo, que eles querem criar o CPF dos imóveis, enfim. Vamos ver como é que vai ficar isso aí. Mas tende a quem não tem o imóvel próprio para ficar mais difícil ainda, tá? Então vamos ver. Ó, daí o que acontece, pessoal? Aqui, ó, a gente tem, ó, a parte de cozinha aqui, tá? Então ela é uma cozinha mais compacta, ela é menor, tá, pessoal? Então, ó, a parte de revestimento, tudo, sabe? Então, é uma casa um pouco mais compacta. Aqui, ó, a gente tem a parte de sala também menorzinha, né? Como vocês podem ver, tá? Então aqui seria uma sala, ó, com instalação de split, já tudo certinho. Aqui, ó, a gente tem um banheiro, tá? Ó, banheiro, tudo com revestimento aqui, ó, na parte da parede. E, cara, se eu não me engano, todas elas já foram vendidas, tá? Não tem mais nada disponível, tá, pessoal? Por isso que eu digo pra vocês, por quê? Porque aqui é uma região muito boa e o preço, ele ficou muito bom, entendeu? Porque a maioria não tem condição de pagar, às vezes, 350 mil para morar num lugar como esse aqui. Aí vai para uma casa de um quarto, aonde vai pagar muito menos, né, do que 350 mil. E, ó, aqui, ó, a gente tem o quarto. Então tu consegue ver que o quarto é um quarto espaçoso, tudo, né? Cabe cama, cabe guarda-roupa. Então tem também aqui, ó, a parte de janela, sabe? Então é uma ótima opção, por exemplo, para quem quer começar a construir para vender e construir também para aluguel, tá, pessoal? Então é como eu digo para vocês, ó, a região é muito legal, muito top. E ó, daí aqui, ó, tem uma porta, né? Que dá para aquela parte de fora aqui, ó, que eu mostrei pra vocês, tá vendo, ó? Então, aqui também, depois tu pode botar, por exemplo, uma churrasqueira, alguma coisa assim, entendeu? Então, assim, ó, é como se fosse aqueles apartamentos térreos, né, que o pessoal tem, entendeu? Em cidade grande, por exemplo, que eu lembro que o pessoal lá de São Paulo, de Rio, fala para mim que são unidades bastante disputadas, né? Mas aqui, por exemplo, todas essas unidades ficaram com espaço de terreno, tá vendo, ó? A planta delas é a mesma. Então, ó, cozinha, né? A parte de sala, como vocês podem ver, banheiro, tá? Acabamento também igual. Por quê? Porque é um projeto popular, tá, pessoal? Realmente para galera que quer, por exemplo, morar numa boa localização, pagando bem menos do que uma casa com 2 quartos, tá, pessoal? E ó, aqui, ó, é o espaço de terreno que a gente tem, tá vendo, ó? Então deixa eu mostrar aqui, ó, pra vocês, ó. Só pra vocês terem uma ideia. Ó. Então esse aqui é o espaço que tem, entendeu? Então futuramente, cara, que os clientes, cara, que tem, por exemplo, um pet que precisa de uma areazinha, entendeu? Tu pode deixar aqui, tu pode fazer uma churrasqueira aqui, entendeu? Então, cara, é como a gente sempre fala pra vocês, é que querendo ou não, aqui na nossa região, galera, ficou caro os imóveis, tá? Mas tu consegues, né, aproveitar, por exemplo, o cliente ele vai comprar uma casa dessa aqui, porque já vendeu todas elas, entendeu? E consegue pagar pouco, morando numa localização boa. E para ti que é investidor, tu consegue ter uma rentabilidade porque tu consegue diluir o valor do terreno, tá, pessoal?
Entendesse? Então aqui essa foi a ideia, né, que a construtora ela teve aqui, né? De pegar e diluir isso. Por quê? Porque daí a construtora consegue trabalhar um imóvel mais acessível, né? Ó, a planta delas é tudo igual, tá? Entendesse? Mas às vezes, o pessoal acha, né, que, pô, Mike, mas não vai ter ventilação, esse tipo de coisa. Mas não, cara, ó. As janelas aqui, ó. Tá vendo, ó? A areazinha que a gente tem aqui, ó. Na parte de fora, sabe? Então é isso que eu falo pra vocês. Cara, dá pra aproveitar legal. Tu consegue morar legal. Porque isso aqui realmente é um projeto pro pessoal sair do aluguel. E quem gosta de investimento de aluguel, também é um projeto que vocês podem fazer que, cara, ele vai custar pouco, tá? Talvez o negócio que mais custe aqui vai ser realmente o preço do terreno, entendeu? Só que daí tu consegue diluir em 5 unidades e um projeto desse aqui na nossa cidade, ele fica pronto em mais ou menos de 5 a 6 meses, tá? Esse projeto aqui ele ficou pronto, tá? É bem rápido de se fazer, tá? Porque é feito com tijolo estrutural, esse tipo de coisa, né? Então, ó, as plantas são todas iguais, né? Ó, daí aqui, ó, também tem essa área aqui, ó, né? Que é igual em todas elas, né? Mas só pra mostrar pra vocês, ó. Tá vendo, ó? Então, assim, ó, pra quem quer, por exemplo, começar a ganhar dinheiro com o mercado imobiliário, essa aqui é uma ótima opção, né? Gosto de locação. Cara, isso aqui é um projeto rápido de tu fazer, porque é tudo uma colada na outra, então tu aproveita uma laje, é um terreno, são 5 unidades no mesmo local, entendeu? Então o pedreiro, cara, ele já vai fazendo, aqui foi feito com tijolo estrutural também, tá? Que é um método construtivo que a gente utiliza aqui na nossa região, que ele acelera, né, o processo de construção. Porque eu tive algumas pessoas também que comentaram aqui e falaram assim, pô, Maico, mas, cara, ali na região de vocês, caramba, vocês constroem rápido essas casas e tal, que é de 3 a 4 meses. Eu falei, sim, cara, porque é realmente um método construtivo, né, que a gente tem aqui, que é o tijolo estrutural. Então, esse tipo de tijolo, pessoal, dá até para levantar prédio, tá? Ó. Aí aqui também, ó. Então, todas elas ficaram com essa área aqui, ó. Tá vendo? Só tá um pouquinho bagunçado, tá, pessoal? Mas é como eu falo para vocês. Então, são ideias que vocês podem tirar aqui, por exemplo, né? Que às vezes eu até vejo pessoal construindo aquelas kitnets para alugar e, cara, eles vão colocando um monte de kitnet no mesmo terreno e às vezes levanta 2 pavimentos, 3 pavimentos. Mas, cara, quanto mais pavimento vocês levantam, pessoal, mais caro também fica a obra de vocês, tá? Então, às vezes tem que sempre analisar isso, tá? Mas aqui, por exemplo, é como se fosse para construir uma casa, fundamento, esse tipo de coisa, entendeu? Porque é tudo térreo. Não precisa alugar andaime, tu vai rebocando aqui. Por quê? Porque se tiver que fazer no segundo piso, tu vai pagar mais caro para pintar, tu vai pagar mais caro para rebocar, tu vai ter que alugar andaime, esse tipo de coisa. Então, nesse terreno aqui deu para aproveitar bem e é como eu digo para vocês, tá? Para vender vai dar um lucro legal e para quem fosse alugar também seria interessante. Por quê? Porque o prazo ele se torna muito curto para tu fazer, tá? Então, coloca aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam desse projeto, se curtiram, se não curtiram. E a gente se vê no próximo vídeo aqui do nosso canal. Valeu!